Bem, bom dia a todos e todas, as minhas colegas de mesa, Beth, Kátia, Érica e Francine, e a todos vocês aqui que comparecem para prestigiar esse debate simultâneo, que busca, então, tratar do trabalho do assistente social nos CRAS. Eu quero, inicialmente, agradecer o convite do Cefes, do CRES do Rio de Janeiro, que compõe a organização deste evento. Para mim é um privilégio e também uma oportunidade, né, de aqui trazer algumas reflexões, mas também dialogar com vocês algo tão importante hoje como o nosso trabalho na assistência social, no SUAS e, sobretudo, nos centros de referência de assistência social. Eu quero cumprimentar mais uma vez, engrossar as fileiras aqui, ao Conselho Federal de Serviço Social, ao CRES do Rio de Janeiro, pela organização, e ao conjunto CEFES-CRES pela deliberação e a firmeza de manter os debates e as nossas construções coletivas. Eu considero que este é um patrimônio da nossa categoria. Promover o debate, aprofundar as nossas reflexões e seguir nessa trilha de construção conjunta, né, de formar uma agenda que muito nos abastece no cotidiano da nossa vivência, do nosso trabalho, na realidade da implementação das políticas de uma forma mais geral, mas, sobretudo, da assistência social nos últimos tempos da nossa realidade brasileira. Essa sensibilidade e esse reconhecimento da importância desse debate nos fortalece muito e nos leva, né, a construir elementos e uma agenda para nos organizar nesse sentido. E aí eu quero valorizar muito a presença de todos vocês aqui, profissionais, estudantes, que comparecem nesse seminário, certamente superando muitas dificuldades locais para aqui comparecerem e na perspectiva de validar esse importante evento, contribuindo, e essa presença maciça já indica o sucesso, o êxito deste evento e a necessidade desse ponto de pauta tão importante na agenda dos assistentes sociais, que é o trabalho na assistência social. Bem, feito esse registro, o que está colocado para nós aqui na mesa é discutir, então, o trabalho do assistente social no CRAS. Eu quero dizer que as minhas contribuições aqui reveladas vão partir de um singelo olhar de um profissional que está, aos últimos 5 anos, dedicando na gestão da política de assistência social e trabalhando para a implementação e ver o SUAS fortalecido, robusto, implementado nas gestões municipais. Eu quero aqui, então, permear algumas reflexões para nos ajudar, então, a estruturar as questões que se colocariam para nós aqui nesse debate. Eu quero dizer que o meu ponto de partida é afirmar que eu me abasteço e reitero as afirmações que foram feitas nesse seminário em relação à importância e o significado da política de assistência social, do Sistema Único de Assistência Social na realidade brasileira. Ele é uma inovação no modelo da gestão da política de assistência social. Ele revela um novo momento da política e na sua operacionalização, no modelo de gestão, no seu formato, nas exigências que são colocadas hoje, tanto para quem opera no âmbito municipal, no estadual, direcionado pelas diretrizes mais gerais da política nacional e do modelo de gestão. Nesse sentido, eu também quero aqui afirmar que o SUAS, enquanto proposta, ele muito nos desafia, né? E talvez os desafios e as complexidades sejam inúmeras e que neste momento nos obriga muito mais a listá-las e elencá-las do que poder fazer aqui uma contabilidade onde os avanços superam essas dificuldades. Esse percurso percorrido na formulação expressa na política de assistência social e que ainda segue, porque temos um desafio concreto de transformar essa proposta numa lei federal que orienta toda essa gestão nacional, de longe não se compara com as questões que estão postas no cotidiano, estão colocadas para nós, assistentes sociais, que estamos envolvidos com a política,
quer na gestão, quer no trabalho, nos conselhos, nos centros de referência especializado, no CRAS, nos conselhos de assistência social, onde o papel do assistente social também cumpre relevância nesse sentido. Então, o que eu estou aqui dizendo é que nós temos avanço sim. O SUAS é importante e ele se coloca numa agenda notável e necessária para a implementação dos serviços socioassistenciais. Mas é um caminho onde nós encontramos caminhos tortuosos. Se nós já caminhamos muito, e aqui ontem foi dito pelas reflexões, reconhecendo esse caminho importante, muitas questões ainda se põem e muitos desafios ainda estão colocados, né? O SUAS, ele nos referencia no padrão nacional único, nos orienta, nos direciona, nos padroniza em referências de modelo de gestão, de conceitos, mas isto ainda não basta para que ele efetivamente se efetive. É preciso traduzir em materialidade, em realidade real, toda essa formulação e essas concepções que nós, assistentes sociais, construímos no decorrer deste tempo. E por mais esforços feitos nessa direção, ainda nós temos muito o que fazer. Eu faço questão de fazer esse registro, porque eu penso que com uma mesa, né, com a temática que ela se propõe, e falar desses desafios, é para nos ajudar a fazer a leitura correta e sairmos daqui com muito mais direcionamentos e clarezas do que interrogações, né? Então, nesse sentido, essa nova referência da política de assistência social, ela é imprescindível, né? Mas, por mais imprescindível, ainda se coloca com algumas questões que vai nos desafiar. Então, nessa direção, reconhecendo essa trajetória importante e esses esforços que nós estamos garantindo, e que hoje a gestão municipal também é um lugar de gestão de conhecimento, eu quero aqui colocar algumas questões que eu entendo que são necessárias para dar continuidade a essa temática. Então, eu ouso aqui afirmar que todo o nosso movimento, toda a nossa construção, que encontra eco na política nacional e no modelo de gestão, que define o Sistema Único de Assistência Social que queremos, ele, na realidade, ainda não se configura dentro da maioria das gestões municipais. E quando aqui a gente se coloca para fazer uma reflexão dos centros de referência de assistência social, na verdade, há um distanciamento muito grande da proposta concebida e formulada com a realidade a qual nós estamos enfrentando nos municípios. E que são de todas as ordens, né? E eu aqui quero falar um pouco delas. E não é apenas essas dificuldades, elas não se colocam, também não é só pela ausência das críticas ou porque não se aplica à realidade política e econômica do país, né? A acidez do debate que envolve assistência social não está entre nós, os assistentes sociais, nem nos atores que historicamente construíram essa política e que aqui comparecem nesse seminário para, mais uma vez, colocar as suas contribuições. Os desafios, a crítica, os embates, eles estão colocados na sociedade como um todo, né? E nós, assistentes sociais, que reafirmamos a política, o Sistema Único de Assistência Social, ainda que tenhamos diversas formas de olhar essa construção e essa implementação, o nosso campo adverso, ele está colocado num outro olhar, daquele olhar que está colocado nos municípios, na lógica conservadora, que não busca implementar o direito, que não quer um sistema único de assistência social funcionando, porque o direito, o acesso à informação, muitas vezes não interessa ao coletivo da sociedade, que quer permanecer um modelo atrasado, antigo, que nós já fizemos a ruptura na ideologia, na concepção, mas que ainda falta materializar concretamente nessa perspectiva. E se é assim, a minha leitura, e se eu estiver correta, poderia então dizer que entraves são esses. E quais são, de fato, os limites que hoje despotencializa a consolidação do Sistema Único de Assistência Social?
Então, o primeiro eu elencaria são os constrangimentos e as dificuldades enfrentadas por nós, assistentes sociais, na gestão ou dentro do trabalho dos equipamentos, dos CRAS e de todos os serviços, né? Estar na gestão municipal, responsabilizar por todo esse trabalho, significa hoje levar para dentro desse espaço uma coerência ética, política, de compreensão de profissão, né? De entender a sinalização e a potencialidade do sistema único e da política, mas ela é de fato uma gestão solitária. Porque não encontramos eco, em muitas vezes, nos desdobramentos ou nas ações que são necessárias para formular a nossa ideia, o nosso pensamento, ou mesmo o nosso compromisso ético-político com a assistência social. A proteção social básica, na sua concepção, na sua delineação da política nacional, ela encontra ressonância na resposta municipal. Cabe aos municípios estruturar a gestão, estruturar o sistema, de forma que a proteção social básica, que os CRAS, esses equipamentos tão importantes e estratégicos, realize na lógica da gestão local, com a participação do território, envolvendo ações promotoras de sociabilidade, de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o reforço a essa convivência na comunidade e a garantia desses direitos. Então, cabe um lugar importante e estratégico na gestão municipal responder por essa efetivação desta compreensão e estrutura da proteção social básica dentro da assistência social. No entanto, qual é o cenário que nós encontramos ao implementar esta proposta? Uma cultura preconceituosa, onde a assistência social muitas vezes não é reconhecida como política, nem o nome da secretaria traduz a política. Ela vem travestida de promoção, de ação social, de justiça social, para escamotear. E a questão do nome, para mim, não é só uma questão de denominação correta. É porque ela expressa a concepção e por onde aquele município, na verdade, compreende a lógica da política e do Sistema Único de Assistência Social. Então, o nome começa traduzindo o não compromisso com a implementação do Sistema Único de Assistência Social. A cultura do mando, do favor, competindo com essa lógica do Sistema Único, ainda é uma realidade. E nós vamos falar aqui de mais de 5.000 municípios implementando essa política com viés, com configurações extremamente diferenciadas, né? O descompromisso de vários executores municipais de implementar essa proposta. E, nesse sentido, muitas vezes não vamos encontrar eco no executivo mais geral. Isso não significa que a pasta, que a secretaria, que o gestor, que os assistentes sociais não tenham esse compromisso. Mas esse distanciamento vai se colocando dentro da própria estrutura da gestão de uma forma mais ampliada. E se isso acontece no Executivo, eu também quero registrar aqui as minhas preocupações com o distanciamento do Legislativo e do Judiciário Municipal na implementação dos SUAS. A cultura legislativa, na maioria, disputa a execução da política de assistência social. Não é prioridade em muitos dos nossos municípios a construção de uma legislação que escreva o Sistema Único de Assistência Social como uma lei municipal, que garanta a estruturação desses serviços. A lógica ainda é reforçar uma concepção antiga, porque o clientelismo ainda impera. A sucessão municipal ainda se coloca baseado, tendo a assistência social como mercadoria de troca. O judiciário, que poderia muitas vezes apoiar a estruturação do sistema, compreendendo a sua competência, ainda relaciona com os municípios, determinando, através de ações judiciais, de termos de conduta, né? Termos de ajustamento de conduta,
a ação civil pública, obrigando os municípios a implementar serviços que muitas vezes em contraposição à proposta de um sistema articulado e integrado. Então, essas questões, elas fazem parte desse cotidiano municipal, colocando essas dificuldades efetivas para essa implementação mais rápida, mais ágil nessa direção. Eu penso que nós não podemos tratar esta realidade que eu aqui coloquei de uma maneira geral. Felizmente, muitos municípios têm inscrito o Sistema Único de Assistência Social e a política de uma outra forma, ajudando, inclusive, a referenciar aspectos mais gerais. Mas é necessário também reconhecer de que esses desafios, dentro de uma lógica de gestão local, precisam ser colocados na nossa pauta para serem enfrentados. Outro aspecto importante nessa dinâmica dos municípios, que eu penso importante ressaltar, é de que pensar o CRAS hoje, na realidade que nós temos no Brasil, também é um fato a ser considerado. Pensar um CRAS numa cidade com até 20 mil habitantes é muito diferente de pensar numa cidade de grande porte ou mesmo numa metrópole, né? As demandas para o CRAS de uma cidade pequena é muito diferente de uma capital. E não é nenhuma novidade isso. E todos nós sabemos disso. Agora, essas questões se colocam porque ela leva uma outra demanda, outras questões para dentro dos CRAS, para dentro das respostas municipais, né? Então, essa é uma questão que tem que estar colocado na nossa dinâmica e na nossa compreensão. Uma outra questão que aqui ontem foi tratado, e eu gostaria de reforçar, porque hoje estou no lugar muito próximo da gestão, eu tenho convivido com o que significa a intensa participação do primeiro-damismo hoje nos municípios e na implementação da política. E isso faz repercutir nas características dos centros de referência de assistência social, né? Então, o equipamento ele vem com uma proposta estratégica, mas ele ainda serve a alguns desmandos ou intenções nesse sentido, né? Então, é uma realidade. A participação efetiva das primeiras damas, que hoje vem, tanto no sistema como nos CRAS, uma outra perspectiva de implementação da assistência social. E aí torna os CRAS o espaço do tudo, e menos da concepção da política. Então, nós temos uma disputa diária, né, confrontada na perspectiva de implementar aqueles SUAS que defendemos. E se a política não está completa, se nós não estamos conseguindo ainda vencer os obstáculos, nem do que está escrito, imagina a gente construir esta proposta num cenário tão adverso, nos desafiando nesse sentido. E quando eu coloco isto, essa afirmação é para nos desanimar? Jamais. É para nos dar a nítida realidade do que enfrentamos e, certamente, tentar aqui localizar alguma das muitas angústias que vários de vocês que trabalham no CRAS vieram para esse seminário, né? E penso que aqui é um espaço importante e responsável de compartilhar essas questões para nos ajudar a sair cada vez mais fortalecidos na perspectiva do CRAS que entendemos, né, da política e do sistema único que nós entendemos. Então, o CRAS, ele, enquanto um equipamento público estatal estratégico, ele deve garantir a gratuidade, a continuidade desses serviços, o investimento permanente e essa responsabilidade estatal de gestão, que aqui estou trazendo alguns elementos para a nossa reflexão. Nesse sentido, ele deve prestar esse serviço à população, potencializando as mudanças significativas do cotidiano dessa população para mudar as suas condições efetivas e tornar sujeito das suas próprias vidas, né? Então, esse caráter estratégico importante do CRAS, ele precisa ser, então, cada vez mais reforçado nas nossas ações. Nessa linha de compreender essa realidade e essa dinâmica colocada, é preciso dizer que hoje nós encontramos uma grande confusão
do papel dos CRAS e das secretarias de assistência social nos municípios, né? A implantação apenas de um equipamento não consegue responder à proposta original se não tiver no CRAS uma retaguarda de serviços para garantir a completude do encaminhamento feito pelos profissionais e também ter uma rede pronta para acatar os encaminhamentos desdobrados a partir da boa entrega de serviço que os CRAS faz, a escuta, a orientação e o encaminhamento. Então, é necessário construir uma rede de serviços que dê completude e consequência ao atendimento iniciado pelos CRAS. Outra questão importante de destacar aqui são as adaptações que vêm sendo feitas para implementar este equipamento, né? Muitas vezes o CRAS não é implementado observando diagnósticos, não observando os princípios da lógica do território, de considerar os indicadores. Muitas vezes eles são implementados buscando aproveitamento de estruturas já existentes, né? E aí faz com que a precariedade vai se desdobrando nas condições de trabalho e no atendimento qualificado aos usuários. A ausência de metodologias de trabalho com família ainda é uma realidade na maioria dos CRAS. E aí temos que compreender que a questão da metodologia, ela não é o instrumental, ela não é o procedimento. A reunião, o grupo, ela faz parte. Temos que entender metodologia como uma intervenção de leitura e de modificação da realidade, para obter resultados efetivos dentro da lógica que se coloca e que se consagra a política nacional nesse sentido. Isso faz com que vamos encontrar, em boa parte, em grande medida, uma tradução errônea da proposta do CRAS. Inadequado, adverso, que vai, então, impactar no trabalho dos assistentes sociais e de outros trabalhadores que ali configura a sua atuação profissional. E é neste contexto difícil, complexo, adverso, que nós estamos lá trabalhando, que vai se dar a intervenção profissional. E é nesse espaço contraditório, muitas vezes, que nós vamos disputar as nossas concepções e a nossa compreensão de qual é o sistema que nós queremos ver implementado, qual que é a estrutura e natureza e funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social, com toda essa lógica da integralidade da atenção, da visão totalizadora do cidadão, trabalhando na lógica regional, local dos territórios, né? Então, nesse sentido, vai nos exigir cada vez mais conversar sobre as nossas competências e atribuições profissionais. E quais são os requisitos que hoje o serviço social tem e nos abastece para enfrentar essa realidade, fazer essa superação e construir, de fato, o equipamento público estatal e o protagonismo e a emancipação política dessa população vinculada, georreferenciada nos CRAS, né? Então, as atribuições e competências na assistência social em outra área ou espaço socioocupacional devem guardar observância com os pressupostos do nosso Código de Ética Profissional. Nessa perspectiva, requisita do assistente social competências gerais fundamentais, a compreensão do contexto sócio-histórico em que se situa a nossa intervenção. É necessário a apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução das relações sociais numa perspectiva de totalidade. E compreender o significado social da profissão, para buscar, identificar e materializar esse campo de possibilidades que está colocado para nós. Nessa perspectiva ética, o assistente social pode e deve se abastecer para enfrentar essas inúmeras dificuldades e cenários que emoldura a implementação do SUAS e da proposta do CRAS. O padrão de serviços estruturados para o CRAS, eles não devem e não podem cercear a criatividade e a capacidade inventiva dos profissionais.
A gente viaja por esse Brasil, conversa com profissionais, conhece a realidade dos CRAS, e a gente vê que muitas vezes os assistentes sociais estão submetidos a implementar um pacote de CRAS, sem autonomia para estabelecer, para elaborar os seus planos de intervenção profissional, né? E como nós vamos falar de protagonizar o usuário, romper com essas amarras, se muitas vezes o próprio trabalho do assistente social está colocado nesse contexto, né, onde a sua prática profissional está limitada, muitas vezes cerceada. Nós não podemos romper só na lógica de programas, serviços e benefícios. Nós temos também que romper para esse trabalho importante da intervenção profissional dentro desses espaços. Com isso, eu estou dizendo que o CRAS não pode ser uma reprodução de outros modelos, né? Ele, na verdade, precisa construir essa integração de serviços, benefícios, dentro dessa lógica do atendimento integral que ele se propõe. Outra questão importante também de ser registrada são os diversos arranjos que esse cenário coloca para os CRAS. 5.142, segundo os dados da mesa de ontem, é o número dos centros de referência de assistência social. Muitos deles ainda CRAS restritos. Restritos por quê? Se limitam ao acompanhamento das condicionalidades, da concessão dos benefícios, limita a atender e orientar o usuário quando ele busca o atendimento do CRAS, né? Sofre toda essa consequência da falta da retaguarda necessária, e com isso faz com que o CRAS não potencialize o seu objetivo final, né, consagrado na política. Dentro dessa lógica, vai desdobrando outras questões que são importantes ser colocadas. A imprecisão das outras políticas sociais no território em relação ao trabalho do CRAS. Há uma tendência generalizada, e aí a gente paga o preço altíssimo da confusão eterna do que é próprio da assistência social com o social mais amplo. Então, se não tomar cuidado, o CRAS vira o lugar de tudo aquilo que não encontra respostas, ou que outras políticas não conseguem responder. E vai para dentro do CRAS uma demanda como se a política fosse dar conta de responder, ou se tivesse a tarefa de responder todas essas questões. Então, aí precisa se colocar o papel estratégico e articulado desse equipamento e pautar não só a discussão, mas a ação intersetorial. Né? Entendendo que o CRAS, enquanto lugar estratégico, articula e naquele território ele tem a dimensão e a potencialidade de tornar esta ação intersetorial prática, concreta, na lógica do território. Né? E nesse sentido, se não tiver muito cuidado, todo mundo sufoca o CRAS. O judiciário sufoca, as outras políticas sufocam, e o tempo fica todo voltado para responder a essas questões, e o nosso trabalho estratégico, político, ele fica sempre secundarizado na lógica do CRAS. Então, a opção do CRAS na assistência social é para fazer a diferença, é para revolucionar. E para revolucionar, nós temos que ter uma clareza deste cenário e os nossos instrumentos de intervenção nesse sentido. E aí eu traria, ontem houve algumas contribuições aqui no debate sobre as coordenações de CRAS. Eu quero aqui entender e registrar que a coordenação do CRAS é algo extremamente estratégico. A coordenação do CRAS deve ser a alma articuladora e viabilizadora dessas propostas, né? Articulando, coordenando a rede, dialogando. E isso não é pouco, isso é muita coisa. Né? Então, se esse CRAS, que cabe tudo, tomar o tempo e essa dimensão, essa proposta ela vai ficando secundarizada. Um outro aspecto importante que eu também quero registrar aqui do trabalho dos profissionais é a ação interdisciplinar. Mais do que nunca está exigido para nós, assistentes sociais, compreender a nossa profissão, os nossos eixos de intervenção e a nossa relação com os outros profissionais. Né?
Então, a ação interdisciplinar, a compreensão de que o assistente social, ele deve cuidar intervir nessas relações sociais. O CRAS não é o espaço da terapia. Recentemente, eu visitei um CRAS no norte de Minas e lá encontrei 2 divãs adquiridos e fazendo parte do equipamento do CRAS, né? Com uma ação terapêutica voltada para essa dinâmica. E, mais grave, comprados com os recursos, né? Então, assim, o divã não é um equipamento para os CRAS, não deve ser a premissa básica nesse sentido. Então, são questões que estão colocadas aí que nos exigem muito. Vou começar a acelerar por causa do tempo. A questão da descontinuidade das equipes e do trabalho. Hoje nós enfrentamos uma alta rotatividade nos CRAS, né? Muitos municípios pequenos têm uma dinâmica de profissionais que não entrega a sua carga horária diária no atendimento do CRAS. Por quê? As condições de trabalho são tão precárias, os salários são tão baixos, que o profissional trabalha 2 a 3 municípios no CRAS. Para um equipamento que tem uma dimensão diária, o atendimento deve se colocar, né? Então, isso precisa ser cuidado do ponto de vista da gestão, porque a gente não pode responsabilizar o trabalhador. A gestão é que tem que chamar para ela a responsabilidade desses aspectos que impacta processos de trabalho, que impacta nessa precarização com baixos salários, né, dentro dessa lógica. E aí eu queria dizer para vocês que, de fato, essa questão das condições de trabalho dos assistentes sociais, ela está colocada assim de uma forma secundária, porque, na verdade, muitos não querem a profissionalização da área. Então, não querer a profissionalização da área significa, muitas vezes, não trabalhar, não investir para que os concursos públicos sejam uma realidade. Para que esses equipamentos tenham, de fato, profissionais efetivos, operadores dos direitos do Estado brasileiro, né? Então, a questão é a questão das condições de trabalho, dos salários, das contratações, que aqui certamente envolve muitos de nós, é uma questão que merece muito mais debates e reflexões. Não é uma coisa simples. Dizer que é necessário ter concurso hoje, na realidade que os municípios estão neste contexto, não basta. Eu entendo que a gente precisa ter uma estratégia muito clara, muito forte, para de fato garantir que o concurso público e a entrada dos profissionais operadores desses direitos se dê de fato pela porta da frente, pelo concurso público, profissionalizando de fato essa área. Bem, nos 5 minutos aqui, então eu vou dizer, para finalizar, que se essa realidade nos desafia, ela muito mais nos instiga e nos coloca dispostos a enfrentá-los e trabalhar para superá-los. Então, nesse sentido, alguns apontamentos aqui eu quero registrar. O primeiro deles é a nossa compreensão de que o CRAS não faz sentido se não for para fortalecer uma outra perspectiva de cidadania. Que não seja para tratar a universalidade posta pela assistência social, com protagonismo popular, para contribuir na transformação das relações de poder e de fazê-los usufruir da riqueza socialmente produzida em nosso país, né? Então, aqui, gente, eu me esforcei muito para tentar desenhar um quadro que moldura as questões da gestão municipal, mas também quero deixar muito claro que essa responsabilidade de que o CRAS dê certo, ele não é uma responsabilidade dos profissionais. Eu quero trazer isso para a nossa responsabilidade geral, sobretudo da própria organização da sociedade brasileira. Mas eu quero afirmar também, com essa mesma convicção, que o olhar, a clareza no entendimento, na atitude interventiva do assistente social, faz a diferença no trabalho do CRAS. A assistência social se tornou política pública e nós estamos fortalecendo esse caminho,
para construir um outro desenho que rompa com a lógica do programa fragmentado, com o desenho do atendimento em pequenos grupos, do controle das condicionalidades ou do atendimento encerrado na própria ação do CRAS. Se criarmos e trabalharmos por um sistema, o território tem que fazer sentido. A ação interdisciplinar tem que fazer sentido para nós. E o projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro tem que ser o nosso instrumento para fazer a diferença. E os trabalhadores, nós trabalhadores sociais, devemos assumir essa responsabilidade para revolucionar ainda mais essa área. Trabalhar com uma população que protagonize, junto com ela mesma, o seu processo de transformação da sua condição de pobreza. Essa questão, para mim, é mais do que refazer novos desenhos programáticos. É necessário ratificar a cada dia que não tem como garantir direitos sociais se não for pelo caminho da transformação das relações sociais de opressão e dominação situada no âmbito da luta de classes. O trabalho do assistente social no SUAS é um compromisso ético. E não é pouco, e tem grandes complexidades técnicas e políticas. E essas complexidades certamente demandam outros momentos para continuar essa reflexão, tratando desses elementos que estão postos para nós. Mas eu quero finalizar dizendo que, em boa parte, esses desafios vão adentrando também o cotidiano dos conselhos regionais de serviço social. E eu penso que, hoje, essas demandas, muitas vezes, comparecem nos CRES como uma demanda de trabalhar o sigilo profissional, orientar a melhor forma de lacração do material, discutir as condições de trabalho. Então, eu quero aqui, esse evento é um evento do Conjunto CEFSCRES. Eu acho extremamente importante que os conselhos regionais de serviço social chamem para si a continuidade dos debates que aqui foram colocados e que são muito importantes. Tudo isso implica gerar uma agenda cotidiana pautando as questões que envolvem o trabalho do assistente social nos CRAS e nos SUAS. Então, isso para mim implica a necessária continuidade desse debate e, com isso, dizer, né, que nós vamos reclamar mais espaços para que essas questões possam ser colocadas. Registrando que muito o Conjunto CEFSCRES tem feito, que muitos CRES têm trabalhado com a fiscalização, mas o êxito desse seminário nos implica cada vez mais e mais na construção de estratégias técnicas e políticas para termos a política de assistência social e o Sistema Único de Assistência Social que nós queremos. E, por fim, Kátia, só um segundo, porque eu não queria deixar esta mesa sem dizer algo aqui que, para mim, eu acho muito importante, pode ser que depois me escape. Eu queria falar um pouco, assim, da atenção que eu gostaria que todos tivessem com esse lugar hoje da gestão municipal. Né? E que muitos assistentes sociais que estão aqui hoje respondem e estão trabalhando na gestão. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, é um lugar muitas vezes solitário, né? E eu entendo e acho da mais alta importância que a universidade nos ajude nesse sentido. Ontem a Simone aqui na mesa fez esse chamamento, né, do pedido vamos dizer, de uma ajuda nesse sentido. Eu queria falar disso também, né? As ações hoje desenvolvidas nos municípios, elas têm uma complexidade que muitas vezes acho que nós não conseguimos ainda espraiar para o conjunto, para o nosso conjunto CEFSCRES. Muitas vezes a gente escuta a avaliação de que o nosso financiamento na política ainda é baixo, não tem cobertura suficiente, não atende todas as demandas. Isso é verdade, nós temos que aumentar o financiamento da política, mas mais do que isso, nós temos que aprender a fazer a gestão da melhor forma possível. Me preocupa muito hoje a realidade dos municípios, onde estão parados em torno de 300 milhões de reais por falta de capacidade de gestão. A dificuldade de gastar este recurso na implementação dessa proposta.
Então, certamente, os desafios e as questões que se colocam, elas são muito grandes, né? Então, nós temos que ter aí uma agenda e um momento para que esses espaços da gestão que emoldura, né, que articula com o trabalho do assistente social, entre para a nossa agenda de uma forma assim mais direta, né? Não sei se estou conseguindo ser clara aqui da questão que eu quero aqui construir com vocês, é que eu entendo que hoje não basta só a gente fazer a discussão só do trabalho do assistente social, mas trazer também para esse assistente social que está comprometido com a gestão da política, com responsabilidade de gestor e que muitas vezes enfrentando um leque de desafios que estão muito para além das questões do cotidiano, que chegam nos CRES e que, na verdade, a gente precisa, né, de ter esta compreensão e essa parceria. E eu não falei, Beth vai tratar um pouco disso, é que eu também não quero deixar de registrar aqui o significado e a importância de discutir a formação profissional do assistente social. Esta proposta dos CRAS e da política, ela só será exitosa se o perfil, a intervenção e o desempenho profissional do assistente social tiver afinado com a formação pretendido pelas diretrizes curriculares aprovadas pela ABEPS e defendida pelo conjunto CEFES-CRES. E não é este o perfil dos assistentes sociais que estão chegando para atuar nos CRAS, para atuar na política de assistência social. Ser mero reprodutor de instrumentais não dá conta de enfrentar essa realidade. Acho que esse é um ponto importante aí também para a nossa agenda. Obrigada a vocês, me coloco para o debate. Cátia, desculpa ter passado o tempo.